Atenção pessoal, o vídeo de hoje vai ser muito legal e também muito importante caso você queira comprar uma televisão top de linha nesse ano de 2025. E eu digo isso para vocês porque aqui atrás de mim eu estou com a televisão OLED C4 da LG, uma televisão top de linha, e o objetivo desse vídeo vai ser tentar responder a seguinte pergunta: será que ainda vale a pena comprar essa televisão no ano de 2025? E para ajudar a responder a essa pergunta, durante esse vídeo eu vou mostrar para vocês várias imagens comparativas da OLED C4 contra outras televisões, pois assim a gente vai conseguir ver na prática a real qualidade da C4. E eu já vou começar esse vídeo falando direto sobre a qualidade de imagem, mas antes eu recomendo que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês conseguirem identificar a real qualidade da C4, especialmente quando eu mostrar para vocês as imagens comparativas. Em relação à imagem, como o próprio nome já sugere, a OLED C4 é uma televisão de tecnologia OLED, ou seja, isso significa que os pixels da televisão conseguem acender e apagar de forma individual. E essa é uma característica super importante, pois dessa forma a TV consegue entregar pra gente um nível de preto perfeito, sem problemas de vazamento de luz e um contraste muito bom junto com cores mais puras. E para vocês terem uma noção do impacto dessa tecnologia, reparem nessas imagens que estamos mostrando nesse momento. Ali na direita temos a OLED C4 e podemos ver que de fato ela entrega pra gente um nível de preto perfeito. Já na esquerda temos uma televisão mais comum ali de se ter em casa e a gente consegue ver claramente que o nível de preto dela é bem mais acinzentado se comparado ao OLED C4 na direita. E essa vantagem da tecnologia OLED é especialmente importante na hora de assistir a um filme em um ambiente mais escuro. Então, se esse for o seu tipo de caso, então uma televisão como a OLED C4 com certeza vai conseguir entregar para vocês uma qualidade de imagem muito acima da média. Só que os pontos positivos que ela tem em relação à qualidade de imagem ainda não terminaram, pois uma outra grande vantagem da tecnologia OLED é em relação à qualidade do ângulo de visão. Nessas imagens, por exemplo, reparem como a OLED C4 ali na direita tem um ângulo de visão que é muito melhor se comparado à televisão da esquerda, que se trata de uma TV mini LED de marca concorrente. E essas imagens são bem legais, pois mostram claramente que à medida que a gente vai para os lados, a OLED C4 consegue conservar melhor a qualidade das cores se comparado à TV da esquerda. Então, se você sabe que nem sempre vai assistir a televisão 100% de frente, essa é uma outra boa justificativa para estar comprando uma televisão de tecnologia OLED. Só que as imagens comparativas ainda não terminaram, pois agora eu vou mostrar para vocês imagens comparativas da OLED C4 no lado da OLED G4, que, para quem não conhece, é a televisão de tecnologia OLED de resolução 4K mais top da LG. E essas imagens vão ser bem interessantes, pois a gente vai conseguir ver na prática como a C4 aqui atrás se sai no lado da G4, que é a melhor OLED da LG. Mas antes de mostrar essas imagens para vocês, lembrando, pessoal, se estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, isso é super, ultra, mega importante pra gente. A OLED C4, como todas as outras televisões que a gente está mostrando ao longo desse vídeo, todas elas a gente comprou com o nosso próprio dinheiro para conseguir trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então o apoio de vocês realmente é extremamente importante pra gente. E também aproveita, dá uma olhadinha aqui embaixo, vejam se vocês realmente estão inscritos e inscritas aqui do canal, porque a maioria das pessoas que acompanham a gente não estão inscritos e talvez acham que estão. Então dê uma olhadinha aqui embaixo, veja se estão, contamos aí demais com o apoio de cada um de vocês. Mas voltando a falar sobre a C4, nesse momento vocês estão vendo algumas imagens comparativas dela ali na esquerda contra a G4 na direita. E como eu falei anteriormente, vale a pena relembrar que a OLED G4 é a OLED de resolução 4K mais top da LG lançada até o momento. E como vocês podem ver através dessas imagens, a OLED C4 está conseguindo entregar pra gente um resultado muitíssimo bom e muito próximo se comparado à OLED G4. E isso mostra claramente como a C4 consegue sim entregar um resultado que é muito bom e que consegue rivalizar com a G4 ali na direita. E vale mencionar que um dos grandes diferenciais da OLED G4 é que ela promete entregar pra gente mais brilho se comparado ao OLED C4 aqui atrás. E a depender da cena que eu estava visualizando, realmente dava para identificar que a G4 entregava mais brilho pra gente. No entanto, de forma geral, essa diferença não foi muito grande. Inclusive, existiam vários momentos, várias cenas testadas, onde o brilho parecia ser exatamente o mesmo. Então, se você estava em dúvida se realmente a C4 tinha uma boa qualidade de imagem, acredito que todas essas imagens que estamos mostrando para vocês
vocês tiram qualquer tipo de dúvida. No entanto, existe um detalhe relevante sobre essas imagens comparativas que é a seguinte: a nossa OLED C4 aqui atrás é a versão de 55 polegadas, já a OLED G4 era um pouco maior, versão de 65. E essa é uma informação importante, pois o fato da C4 ser menor significa que o brilho dela fica concentrado em uma região menor da tela se comparado à G4, que é uma televisão um pouco maior. Então talvez isso disfarce um pouco ali a diferença de brilho entre elas. Ou seja, se a nossa OLED C4 também fosse a versão de 65 polegadas, talvez a diferença no brilho ficasse um pouco mais fácil de ser visualizada. Além disso, também vale a pena dizer que o brilho na tela pode variar a depender do modo de imagem que você estiver utilizando. E no nosso caso, quando a gente fez as imagens comparativas, a gente deixou as duas televisões no modo Filmmaker, que é o modo de imagem que tenta entregar pra gente a imagem mais precisa. Mas de qualquer forma, se vocês quiserem, nos próximos dias aí a gente pode estar fazendo uma comparação ainda mais completa entre esses dois modelos. De qualquer forma, a minha intenção principal com essas imagens comparativas é deixar bem claro como a OLED C4 realmente tem uma excelente qualidade de imagem e é boa o suficiente para concorrer aí basicamente com qualquer televisão no mercado. Inclusive, até aproveito esse momento para dar uma super dica para vocês, especialmente para quem é nova aqui no canal e tá procurando uma televisão com uma boa oferta, como é o caso da OLED C4 aqui atrás. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão como a C4, com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando para vocês e é completamente de graça para entrar e participar, então estamos aguardando vocês lá. E para encerrar essa parte sobre a qualidade de imagem, vale a pena dizer que a C4 tem um ótimo upscaling e tem suporte tanto para HDR10 como para Dolby Vision. E o que a gente pode falar agora em relação à qualidade sonora? Nesse sentido, aqui a gente tem uma potência de 40 watts, divididos em 2.2 canais, e no geral a televisão consegue entregar pra gente uma boa qualidade sonora geral. No entanto, ainda assim eu diria que a qualidade sonora fica bem longe de substituir aí um aparelho de som dedicado, como por exemplo uma soundbar. Então aqui embaixo no campo da descrição eu vou deixar algumas dicas de soundbar da própria LG que vocês podem estar utilizando aqui com a C4. E qualquer um dos modelos que eu vou colocar aqui embaixo, seja o mais caro ou o mais barato, todos eles já vão entregar pra gente uma qualidade sonora melhor se comparado ao som padrão da C4. Mas vale a pena ressaltar que isso não significa que o som padrão da OLED C4 seja ruim. Não é isso, tá pessoal? Ela entrega pra gente uma boa qualidade sonora. No entanto, se você for mais exigente em relação à qualidade do som, daí não tem jeito, uma soundbar vai conseguir entregar pra gente uma qualidade sonora que é bem superior. E o que falar agora em relação ao sistema operacional dessa TV? Aqui ela está utilizando o sistema WebOS, que funciona muito bem, é bem fluido e tem suporte aí para os principais aplicativos do mercado. E um diferencial legal aqui no sistema da LG, que eu sei que muitas pessoas gostam, é o fato de que o controle remoto tem um sensor de movimento. Então se eu balançar ele dessa forma assim, ó, reparem que aparece uma setinha na tela, então eu consigo controlar o sistema da televisão apenas apontando o controle aqui para a tela, algo bem legal. No entanto, se você não gostar desse recurso, vale a pena dizer que se vocês quiserem, também é possível controlar o sistema da TV apenas pelas setinhas aqui do controle remoto. E o que a gente pode falar agora em relação à experiência com games dessa TV? Nesse sentido aqui a gente tem uma televisão que é bem completa em termos de tecnologias. Então ela entrega pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz, com 4 portas HDMI, sendo todas 2.1, com suporte para VRR, FreeSync e também G-Sync. E além disso, ela entrega pra gente uma excelente qualidade de imagem para games. Inclusive a gente também separou algumas imagens comparativas da OLED C4 ali na esquerda contra a OLED G4 na direita, uma comparação aí mais focada para games. E o resultado foi bem parecido com o que eu falei anteriormente. Então, de forma geral, eu achei elas bem semelhantes, mas existiam sim momentos onde a OLED G4 conseguia entregar um brilho e uma imagem que se destacava mais. De qualquer forma, a OLED C4, sem dúvidas, é uma das melhores opções do momento para o público gamer. Falando agora sobre o visual e o design da televisão, eu achei ela muito bonita e é uma TV super fina. E apesar dela ser bem fininha, ela não passa aquela sensação de ser um produto frágil, como eu já vi em outras televisões. E uma coisa que eu gostei na aparência dela é que na parte de trás ela tem um visual que lembra um pouco uma pedra de mármore, dando uma aparência aqui mais única para a televisão. E ainda falando sobre o visual, vale a pena
lembrar que ela vem com suporte de mesa central, mas também é possível colocar a televisão em um suporte de parede caso queiram. No entanto, esse suporte precisa ser comprado separadamente. E sobre as conectividades da televisão, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma conferida, e vale a pena lembrar que a televisão tem suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também suporte para Bluetooth. Mas enfim, pessoal, depois que a gente viu esse monte de informações, qual o resumo geral que a gente pode fazer em relação ao OLED C4 e será que ainda vale a pena comprar essa televisão no ano de 2025? Na minha visão pessoal, apesar da OLED C4 ser uma televisão lançada no ano passado, ou seja, no ano de 2024, eu diria que com certeza sim, pessoal. Com certeza ainda vale a pena comprar essa televisão no ano de 2025. E eu digo isso para vocês porque ela tem uma excelente qualidade geral e isso ficou bem visível quando a gente mostrou aquelas imagens comparativas para vocês, seja no lado de televisões mais baratas, onde deu para ver a diferença do nível de preto, ou contra o OLED G4, que deu para ver que a televisão C4 realmente consegue entregar para a gente uma imagem que consegue sim rivalizar com televisões mais tops da própria LG. E novamente lembrando, pessoal, aparecendo uma boa oferta da OLED C4 ou da G4 ou de qualquer outra televisão, a gente vai estar avisando para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, então não esqueçam, é de graça para entrar, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado. E para encerrar esse vídeo, ainda vale a pena falar sobre mais um tema que eu sei que coloca medo em muita gente, que é sobre problemas de burn-in. E lembrando que o burn-in é um problema que pode acontecer em televisões de tecnologia OLED se vocês deixarem ela ligada por muito tempo em cenas que têm imagens estáticas, como por exemplo ali um canal de televisão que tem os ícones da emissora no cantinho da tela, por exemplo. Então nesse tipo de caso, se você assistir a esse conteúdo por muito tempo, pode ser que nas regiões onde tem uma imagem estática, os pixels da tela se desgastem mais, fazendo com que a imagem fique levemente marcada nesse canto da tela. E quando eu falo em assistir esse tipo de conteúdo por muito tempo, eu não estou falando aqui, pessoal, em assistir a 5 horinhas ali de um conteúdo com imagem estática e pronto, o problema apareceu. Não é assim que funciona, tá? Quando eu falo de assistir por muito tempo conteúdos que têm imagens estáticas, eu estou falando aqui de assistir por meses, meses e meses, ou até por anos, por várias horas seguidas. Então é esse tipo de cenário que eu estou relatando aqui para vocês. Mesmo assim, eu sei que isso pode gerar uma certa preocupação nas pessoas, mas vale lembrar que as televisões atuais da LG já melhoraram bastante nesse sentido. Inclusive na própria televisão existe um menu onde você consegue estar ativando alguns recursos para proteger a sua tela, que são esses que vocês estão vendo nesse momento. Então atualmente eu só não recomendaria a compra de uma televisão OLED em casos mais específicos. Por exemplo, vamos supor aí que você tivesse um restaurante e você queria comprar uma televisão para deixar ligada ali o dia todo no seu restaurante. Nesse tipo de caso, talvez comprar uma televisão OLED não fosse tão interessante assim. Então você tem que analisar ali o seu caso. Para casos pontuais, de fato, talvez não seja assim tão interessante comprar uma televisão OLED. Mas de forma geral, levando em consideração a evolução da tecnologia, eu diria sim que ela pode ser uma excelente opção, especialmente se a gente levar em consideração todos os pontos positivos que ela consegue entregar pra gente. Inclusive, pessoal, se vocês aí em casa já tiverem experiência com televisões de tecnologia OLED, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para relatar a sua experiência, seja com pontos positivos e negativos, e inclusive eu agradeceria muitíssimo a experiência de vocês, pois isso ajudaria muito a enriquecer o conteúdo desse vídeo, e eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo esse vídeo também agradeceriam muitíssimo aí se vocês relatassem a experiência de vocês. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, esperamos que vocês tenham gostado, e se gostaram, não esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo, isso é extremamente importante pra gente, e também confere aqui embaixo, vejam se vocês estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!